Olá, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causas e hoje quero falar com você sobre nuvens de gafanhotos nas minhas reflexões de isolamento social nas madrugadas, né? A mídia tem agora em junho tem falado muito sobre as nuvens de gafanhotos e algumas coisas, né, a gente encontra que dá até medo, né? Então, nuvens de gafanhotos, castigo, profecia, tortura, demônios ou bobagens do tipo, ignorâncias do tipo, né? Essa não é a primeira vez que o fenômeno ameaça a agricultura de um país. Em diversos momentos da história da humanidade, gafanhotos causam estragos pelo mundo. Apenas para citar alguns momentos ruins, no Egito, 1400 anos antes de Cristo, Estados Unidos, 1874, Brasil, 1930, 1940, Oriente Médio, em 51, 52, no Irã, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, próximo a 2004, África, México, 2006, Israel, né? 2013, leste da África, Somália, Etiópia, Quênia, 2019, 20, agora próximo, e agora na Argentina, Uruguai, Brasil, né, 2020. Ainda que cause medo, a espécie de gafanhoto Schistocerca cancellata não afeta a saúde humana ou de animais e não é vetor de nenhum tipo de doença. No entanto, os danos causados à vegetação podem ser graves e o combate contra ele, quando é feito por inseticidas e não por controle biológico, pode causar um mal maior ainda, né? Ou ainda maior. O grande mal certamente vem do uso indiscriminado de inseticidas que matam todo e qualquer inseto e envenenam as populações, a água, o solo e os nossos alimentos. Na tentativa de matar os gafanhotos, os humanos podem causar um mal igual ou maior. Vamos analisar o suposto vilão. Então, quem são esses gafanhotos? São organismos vivos do reino animal, filoartrópoda, classe insecta, ordem Orthoptera, subordem Celífera, gênero Schistocerca, espécie Schistocerca cancellata. A ordem Orthoptera tem seus primeiros registros fósseis datados do período Cambriano, era paleozoica, há 300 milhões de anos, e destaca-se como um dos grupos mais antigos da classe insecta. Seus principais representantes são conhecidos popularmente como os nossos queridos gafanhotos, grilos e esperanças. Atualmente, está representado por mais de 26 mil espécies descritas pelo mundo afora. Quanto ao hábito alimentar, a maioria da espécie é herbívora, porém alguns podem ser predadores ou onívoros. Os insetos da ordem Orthoptera se destacam principalmente por sua importância ecológica e econômica. A importância ecológica é baseada no fato que são desfolhadores naturais e produzem parte da base alimentar de muitos vertebrados, sapos, lagartos, aves, etc. E invertebrados, principalmente outros insetos. Por essa razão, esses animais são considerados elementos indispensáveis na cadeia alimentar. A importância econômica dos ortópteros é decorrente do fato de que algumas espécies se tornam pragas agrícolas e o tipo de dano que ocasionam nos cultivares se deve ao comportamento gregário ou migratório de algumas espécies que formam as chamadas nuvens de gafanhotos e são capazes de devastar plantações inteiras e causar enormes prejuízos. No entanto, os gafanhotos podem afetar a atividade agrícola e indiretamente a pecuária, porque os insetos alimentam de recursos usados nessas atividades, como a destruição dos pastos. Os fatores que levaram ao ressurgimento desta praga podem estar relacionados a uma conjunção de fatores climáticos, como temperatura, índice pluviométrico, dinâmica nos ventos, grau de umidade do ar e impacto ambiental antrópico, ou seja, feito pelo próprio homem. O gafanhoto costuma se esconder no inverno e aparecer para se alimentar nas outras estações, como a primavera. Em média, após 30 dias da postura, há a eclosão e surgem as formas jovens, que sofrem ecdísis, mudas, e transformam-se no adulto. O ciclo evolutivo dura cerca de 100 dias. Quando ocorre alteração no clima,
com o tempo mais seco, eles acabam se reproduzindo mais rapidamente. Com esse crescimento populacional, os insetos se juntam e formam essas nuvens, iniciando as migrações atrás de alimentos. Eles se deslocam muito rápido, com até 150 quilômetros por dia de deslocamento. No caso atual, como existe aqui, né, na Argentina, Brasil, como existe a previsão de chuva e queda da temperatura, certamente, né, vão perder muito a força antes de tentarem invadir o Brasil. Esquistocerca cancelata, ou nome difícil, é a principal espécie de enxame na América do Sul, subtropical. Essa espécie mostra o polimorfismo típico da fase de gafanhotos. As ninfas solitárias são verdes, mas as gregárias são amarelas, com o padrão preto. Existem diferenças morfológicas entre adultos solitários e gregários. Por muitos e muitos anos, as duas fases foram consideradas espécies diferentes e, em forma gregária, foi erroneamente identificada como Esquistocerca paranensis. A fase solitária é encontrada na América do Sul entre 18 graus sul e 35 graus sul. As pragas se originam em uma zona permanente do deserto ou semideserto do noroeste da Argentina, sudeste da Bolívia e oeste do Paraguai. Quando boas chuvas permitem a criação bem-sucedida, seguida de gregarização, enxames adultos gregários podem então migrar, como fizeram, para regiões de cultivo. Então, repetindo, são polífagos, se alimentam de tudo, né? De folhas, de vários tipos de plantas, como citros, arroz, soja, pastagem, alfafa, eucalipto, de todo esse tipo de mato que possa encontrar. Né? A ciência vem mostrando que insetos, no caso gafanhotos, são subaproveitados no Ocidente. Podem ter uma grande valia na nossa alimentação e, portanto, para a economia e para a saúde. Então a gente está deixando de ter todos esses benefícios trazidos pelos gafanhotos. Pesquisas demonstram que representam as melhores fontes de polifenóis, substância com propriedade anticâncer, anti-inflamatórias, antioxidantes, uma enormidade de proteínas e vitaminas, sais minerais. Portanto, os gafanhotos, como insetos, podem ser verdadeira riqueza para a humanidade, que às vezes, né, saem do controle, né, porque estamos impactando o meio ambiente e não cuidamos da natureza. Né? Vamos refletir então nisso. Em relação às nuvens de gafanhotos, eu e você acreditamos que sejam fruto de algo diabólico ou simplesmente representam um descaso do homem para o meio ambiente? Você comeria gafanhotos? Você abriria um negócio para comercializar farinha de gafanhotos ou gafanhoto aqui no Ocidente? Conhece algum povo que come gafanhotos? Sabia que João Batista, o famoso João Batista, que batizou o Cristo, comia gafanhotos segundo os textos bíblicos? Então é isso, pessoal. Vamos refletir. Né? A mídia está querendo colocar em algumas pessoas, porque é um monstro, porque estamos destruindo a natureza. Eles são seres que precisam da natureza e conforme nós mudamos a natureza, eles vão mudando, adequando, né, as suas possibilidades populacionais. Né? Então vamos refletir. Um abraço e até a próxima reflexão. Até logo.